acabei de chegar também. E vamos que vamos entreter. Para mim é uma honra, um imenso prazer de tê-lo todos vocês aí, coladinho do meu lado. Siga em Fila em Ritmo, pelas redes sociais, pelo YouTube. E vamos que vamos, somarmos e multiplicarmos. É muito bom ter aqui a sua audiência. Para mim é um imenso prazer tê-lo aí do meu ladinho. E você que está chegando, assina o canal, mete o dedo logo abaixo se inscrevendo e fortalecendo, deixando aí os seus comentários. O seu joinha, para mim é um prazer, é uma imensa honra tê-los aí. Obrigado pela audiência, pelo prazer, pela fortaleza e por todos vocês. Obrigado, nobres senhores. E vamos que vamos, a continuidade do Estatuto da OAB até finalizarmos. É o Estatuto comentado da OAB, da Ordem de Advogados do Brasil. Nobres senhores, é muito interessante aqueles que têm despertado a sua carreira na área jurídica. Para você aí que é amador, profissional ou alguém intelectual ou mesmo da área, é muito importante conhecermos acerca das providências necessárias acerca do Estatuto da OAB, como do Código de Ética do Advogado. E no inciso 24, incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. A inépcia profissional configura-se pela falta de conhecimento técnico no exercício profissional, erros linguísticos e pela reiteração de falha, conforme Paulo Lobo afirma. Dá-se o tipo quando há erros grosseiros de técnicas jurídicas ou de linguagem. A reiteração, erros isolados não concretizam o tipo. No entanto, a reiteração pode emergir de uma única peça profissional. Quando os erros se acumulem de forma evidente, embora seja recomendável cortejo como mais de uma. Entretanto, que essas infrações disciplinares, o entendimento do Conselho Federal é que os erros devem ser verificados em vários processos, configurando assim a habitualidade. Vamos ver o recurso de 2010, onde percebemos que o relator conselheiro Hércules Saraiva de Amaral e o conselheiro federal Jádio Saraiva, na ementa, conduta incompatível com a advocacia é inépcia profissional, inocorrência, prejuízo por culpa grave. Ausente os elementos do tipo, a tipicidade das condutas, arquivamento, as ocorrências das condutas descritas no artigo 34, inciso 24 e 25 do Estatuto de Advocacia da OAB. Inépcia profissional e conduta incompatível com a advocacia demandam a presença da habitualidade para a configuração material. O acordo visto, relatados e discutidos os autos do processo e, em preferência, acordo dos membros da primeira turma da segunda Câmara do Conselho Federal do OAB, por unanimidade de votos em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator que integra o presente, em Brasília, 23 de agosto de 2011. Outra ementa, inépcia profissional, exegese do artigo 34, inciso 24 do Estatuto de Advogados da OAB. Erros reiterados devem ser verificados em vários processos em tempo razoável para a configuração de falhas eventuais na falha, na atuação do profissional em processo específico, não tipifica inépcia profissional.
O provimento do recurso com recomendação para que os advogados frequentem e concluam o curso de reciclagem profissional. Conduta que emerge nas petições de defesa e recurso, com a ausência dos deveres de respeito e urbanidade a juiz e colegas advogados. Determinação de abertura, urbanidade a juiz e colegas advogados. Determinação de abertura de procedimento disciplinar para apurar possível infração ética. Após a aplicação da pena, conforme o artigo 3º do artigo 37 do Estatuto da Advocacia, a suspensão do exercício da advocacia perdurará até que o apenado preste nova prova de habilitação. Assim também entendeu o Conselho Federal. Conforme Eduardo, como todas as artes, a advocacia como bem o sacrifício, como todas as artes, também se vive em constante aprendizagem. E seu estudo só termina com a própria vida. A gravidade da pena deve ser o fato de não afetar apenas o cliente, mas também a advocacia de uma forma geral, conforme Paulo Lobo. As condescendência com a inépcia profissional expõe a comunidade a prejuízo, além de comprometer o conceito público e a dignidade da advocacia. Nos incisos 25, manter conduta incompatível com a advocacia. O Estatuto da OAB define como infração disciplinar, em seu artigo 25, o ato de manter conduta incompatível com a advocacia no parágrafo único do mesmo artigo, enumera 3 hipóteses dessa infração. Na redação do parágrafo único, não enseja qualquer dúvida de que essas hipóteses são meramente exemplificativas, eis que o legislador utilizou a expressão inclui-se na conduta incompatível. A primeira dúvida interpretativa que merece ser enfrentada é a relação desta regra do inciso 25 com as demais elencadas no artigo 34, especialmente no tocante à possibilidade de cumulação de condutas e uma mera representação. Não é raro em processos disciplinares despacho de admissibilidade, enquanto enquadram alicerçados no inciso 25, cumulado com outros incisos ou ainda com alguma infração ética. Exemplificando, o advogado responde representação por infringir os incisos 3, 4 e 25 do artigo 34 do Estatuto de Advogados da OAB. Sendo que de narrativa dos fatos deduz-se que teria o representado angariado causa com auxílio de terceiro e que essa prática, por ser habitual e reiterada, enseja o enquadramento do inciso 25. Discute-se em sede de doutrina se o requisito da habitualidade seria suficiente para permitir o enquadramento de outra conduta no inciso 25. Aqueles que sustentam a aplicabilidade argumentam no sentido de que essa conduta agride a dignidade da advocacia e, sendo habitual, merece punição mais severa, suspensão, sem dúvida que essa agressão efetivamente ocorre. Mas, numa reflexão profunda, conclui-se que ela está presente em todas as hipóteses do artigo 34, bem como naquelas previstas no Código de Ética. Sempre que uma conduta lesiva ou reprovável é cometida por um advogado, a própria OAB e a advocacia acaba sendo indiretamente atingida. A prevalecer tal entendimento, todas as infrações disciplinadas no artigo 34 deveriam ser cumuladas com o inciso 25. Eis que nenhuma delas pode ser interpretada como compatível com a advocacia. Tanto é verdade que a lei estabelece que cada uma a punição que deve ser aplicada ao infrator, o ato é punível, portanto, exatamente por agredir a dignidade da advocacia. A disciplina contida no inciso 25 parece ter sido idealizada para ser aplicada nos casos do parágrafo único e também em situações que, embora contundentes e reprováveis,
não tenham sido tipificadas com exatidão nos demais ensinos, tampouco no Código de Ética. Sancionar o profissional nas hipóteses antes mencionadas como exemplo pela prática das infrações contidas nos 3 incisos seria excesso de punição. Pior do que isso, consistiria em aplicar suspensão a infrações que isoladamente seriam apenadas com censura. É bem verdade que a pena para o exemplo cogitado, captação de clientela com auxílio de terceiro, é branda e na prática não inibe o cometimento da infração. Mas esse raciocínio não autoriza a ginástica interpretativa para o enquadramento em conduta mais severa, somente pelo fato de ser de uma norma genérica. A necessidade de rigidez de sanção para ser um assunto para discussão no âmbito do Poder Legislativo. A interpretação pela cumulatividade nessas hipóteses abriria o canal para dupla punição e aplicação de sanção mais severa, o que não parece razoável. Nesse sentido, decidiu o Conselho Federal da OAB, se a inicial da representação revelou-se inidônea porque o suposto signatário e desconfirmou, isso não inviabiliza que os processos prossigam como ex officio. Desde é claro que as provas trazidas não sejam lícitas, o que inocorre. As teses de defesa devem ser enfrentadas a ser respondidas, ainda que o órgão julgador não precise responder linha por linha os argumentos defendidos. A arguição de violação ao princípio da vinculação temática, que não foi enfrentada pela Câmara Recursal Paranaense, nulidade que se deixa de declarar em razão do disposto no artigo 249, parágrafo 2º do CPC. Se as condutas dos recorrentes bem tipificadas como hipótese de angariação de clientela por meio de panfleto a um número incerto de pessoas, não se pode identificar tal conduta concomitantemente como incompatível com a advocacia. As hipóteses de condutas incompatíveis vêm listadas no inciso 29 do artigo 34 do Estatuto, e entre essas não se encontra a conduta sob análise, ainda que este último dispositivo preconize apenas uma exemplificação das condutas listadas, prática reiterada de jogo de azar, escândalos e embriaguez. É de se ver que há de existir um paralelismo entre o que quer incluir entre hipóteses de conduta incompatível e o já previsto pelo legislador. Do contrário, é o arbítrio em matéria de subsunção punitiva e, mais grave, uma inaceitável bis in. Afasta-se, portanto, a infração ao disposto no artigo 34, inciso 25 do Estatuto. O artigo 75 do Estatuto veda o reexame de prova. Todavia, como assentou o STF em habeas corpus, onde também não revolve provas, não constitui reexame de matéria fático probatório, a análise em cada caso concreto da força probante dos elementos de provas relativos a fatos incontroversos. Nesse caso concreto, a míngua da prova do que a ONG, prestadora de serviço social, ou ONG seja inidônea, não se pode condenar os recorrentes por participarem delas como advogado e tampouco por captação indevida de clientela em razão de panfleto. Mas merece ser examinado o de relação entre conduta incompatível com a advocacia e a prática de delito pelo advogado. Isso são separados. Seria a lei enquadrar como incompatível para os fins de estatuto da OAB. Toda e qualquer conduta definida como crime seria coerente que o advogado que se envolvesse em discussão no trânsito e acaba desferindo aí um chute na porta do veículo de outra pessoa fosse processado por conduta incompatível com a advocacia. Não havia aí uma sequer lógica razoável
Parece óbvio que não. O Estatuto não tem a finalidade de engessar a vida privada do advogado, a disciplina ético-disciplinar objetiva, sempre a proteção de um bem maior que a dignidade da advocacia. Logo, conduta delitiva praticada pelo advogado totalmente dissocia do exercício profissional, a rigor, não se mostra suficiente para gerar punição no âmbito da instituição, exceto nas hipóteses de inidoneidade moral e prática de crimes infamantes. Numa interpretação simplista, poderia-se imaginar por incompatível com a advocacia a prática de qualquer crime. Todavia, essa conclusão destoa do propósito do Estatuto, que visa proteger a advocacia e punir o profissional que envergonha, que produz escândalo moral. Essa premissa norteou o pensamento de Paulo Lobo, que define como conduta incompatível toda aquela que se reflete prejudicialmente na reputação e na dignidade da advocacia. A orientação do Conselho Federal da OAB segue a mesma linha. O recurso, conduta incompatível, necessidade de configuração da contumácia, precedentes do Conselho Federal. Não há que se confundir os conceitos de conduta incompatível e de idoneidade moral. Para a configuração da conduta incompatível, é necessário a demonstração da contumácia do ato praticado pelo advogado no processo disciplinar. O Conselho Federal, à unanimidade, já afirmou posição de que a atuação da OAB se justifica somente quando a falta praticada pelo advogado transgredir preceito regular da própria atividade profissional, ou quando acarretar repercussão negativa à imagem da advocacia. De todo esse apanhado, conclui-se que o cometimento de infração prevista no artigo 25 no inciso 25 do artigo 34 do Estatuto de Advogados da OAB se perfaz com a prática de conduta que agride a dignidade da advocacia e não encontra outra tipificação na legislação pertinente, que não se pode aplicar o inciso 25 de forma acumulada com outras infrações. Há de se distinguir uma coisa de A de B. Se não há multiplicidade de fatos, seja que recomende a acumulação, que a prática de crime somente pode ser interpretada como um ato incompatível com a advocacia, se estiver relacionado com o exercício profissional. No inciso 26, fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Os requisitos necessários para inscrição como advogado nos quadros da OAB estão dispostos no artigo 8º do Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906 de 94, a saber, a capacidade civil, diploma do graduado em Direito, título de eleitor, equitação do serviço militar, aprovação em exame de ordem, ausência de exercício de atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral, prestação de compromisso perante a OAB. Entretanto, nobres senhores, quando o bacharel em Direito requerer sua inscrição como advogado nos quadros da Ordem de Advogados do Brasil, deverá trazer elementos de prova quanto ao preenchimento de todos os requisitos supraelencados. Se os requisitos não forem preenchidos, o pedido de inscrição deverá ser indeferido. No entanto, se o bacharel não preencher qualquer um dos requisitos exigíveis pelo artigo 8º da Lei 8.906 de 94, mas falsificar elemento de prova induzindo em erro o órgão de classe para obter o deferimento de sua inscrição como advogado, está sujeito à infração disciplinar. Note-se no caso previsto no artigo 34, inciso 26 do Estatuto de Advogados do OAB, o bacharel em Direito requereu
e obteve o deferimento do pedido de inscrição nos quadros da OAB. Posteriormente, no entanto, houve ciência da OAB quanto à falsificação de elementos de prova sobre os requisitos necessários à inscrição. Daí a aplicação do artigo 34, inciso 26 do Estatuto de Advogados da OAB. Entretanto, a respeito, vale citar a decisão formidável do Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, reza: inscrição principal, inidoneidade moral, declaração falsa, condenação em crime infamante com trânsito em julgado, exclusão, medida que impõe, segundo a inteligência do artigo 38, inciso 2 da Lei 8.906, constitui falsa prova aquela emitida por requerente aduzindo que nunca respondeu a processo criminal quando, na verdade, existe decreto condenatório em seu desfavor no Conselho Federal da OAB, a primeira Câmara. A falsidade pode ser material ou ideológica. Documento material falso é aquele rasurado, alterado, ou seja, quando o vício ocorre na elaboração física do documento. Por exemplo, a apresentação de um diploma de bacharel em Direito, emitido por determinada faculdade de Direito, mas que na realidade foi montado pelo próprio interessado que não é bacharel em Direito. A falsidade ideológica decorre de declaração do interessado cujo objeto é fato inverídico. Assim, o documento não é materialmente falso, mas o seu conteúdo é. Por exemplo, quando o requerente declara não exercer atividade incompatível com o exercício da advocacia, mas na realidade exerce. Quando a inscrição foi obtida por meio de falsidade da prova, a infração disciplinar, segundo o artigo 34, inciso 26 do Estatuto de Advogados do OAB. No entanto, há que se analisar duas situações diversas. Se o requisito aqui, objeto de prova falsa, não existia a hipótese do requerimento, mas passou a existir posteriormente, se continua a não existir à época da sua descoberta. Se na oportunidade da inscrição o requerente não preenchia integralmente os requisitos necessários e por isso utilizou-se de provas falsas, mas depois veio a preencher integralmente os requisitos, incidirá a regra do artigo 34, inciso 26 do Estatuto de Advogados do OAB. No entanto, senhores, se o requisito objeto de prova falso continua a não existir, há invalidade do ato de inscrição em face da falta dos requisitos previstos no artigo 8º do Estatuto de Advogados do OAB. Nesse caso, pela invalidade do ato de inscrição, não há que se falar em aplicação de sanção, pois o bacharel nunca preencheu os requisitos para tornar-se advogado. Dependendo do caso, não se pode também cogitar de cancelamento de inscrição, pois ato nulo não necessita de cancelamento. Haverá apenas o reconhecimento da nulidade do ato. E nesse sentido, vale citar a decisão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Recurso contra a decisão não unânime, inscrição no quadro de advogados da OAB, sem submissão ao exame de ordem, não preenchimento dos requisitos legais, nulidade da inscrição no quadro de estagiário, exercício de cargo incompatível à atividade de advocacia. A prerrogativa do OAB de rever a qualquer momento seus atos, desde que eivados de vício que os tornem ilegais. A OAB detém a prerrogativa de rever a qualquer momento seus atos, desde eivados de vícios que tornem ilegais, visto que deles não se originam direito. Aplicação da súmula 473 do STF.
comprovando que o bacharel, à época em que, inscrito no quadro de estagiário do OAB, ocupava cargo incompatível com o exercício da advocacia. É nula tal inscrição, independente do tempo decorrido, pois afronta o Estatuto da Ordem dos Advogados, então vigente. Não preenchimento dos requisitos necessários à dispensa do exame de ordem para fins de inscrição no quadro de advogados do OAB, negado provimento. Para que haja apuração dos fatos e aplicação da respectiva sanção, impõe-se a abertura do processo disciplinar, previsto a partir do artigo 70 do Estatuto de Advogados do OAB. Assim garante-se o pleno contraditório com regular imposição da respectiva sanção disciplinar. Censura, suspensão, exclusão e multa. Artigo 34. Nobres senhores, a sanção prevista para a falsificação dos requisitos da inscrição é o princípio da exclusão, segundo o artigo 38, inciso 2. No entanto, há necessidade de manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho da Seccional. O artigo 38, parágrafo único, bem como análise das atenuantes aplicáveis ao caso. Artigo 40 do Estatuto de Advogados do OAB, que poderão levar à aplicação de sanção diversa. Entretanto, o inciso 27 está descrito da seguinte maneira: torna-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Repetindo para você não esquecer, torna-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. A inidoneidade moral que permite a exclusão do advogado dos quadros do OAB está intimamente ligado à hipótese de cometimento de crime pelo profissional. Distingue-se da conduta incompatível pela gravidade da conduta praticada e não se limita a atos praticados no exercício da advocacia, sendo a idoneidade moral um dos requisitos para a inscrição do advogado na OAB. Por óbvio que a perda desta condição acarreta-lhe a exclusão. Artigo 38, inciso 2. A necessidade de trânsito em julgado da decisão condenatória criminal do advogado para o reconhecimento de sua inidoneidade é tema que atormenta os doutrinadores e os conselheiros que atuam em processos disciplinares. Com devido respeito às opiniões contrárias que se divergem, que se briguem, se rasguem os peitos, os corações e as roupas e as vestes, que se atenuem pelas ruas, inclusive do Conselho Federal, que se baseie na independência e autonomia da jurisdição administrativa. Inclino-me aqui pela observância do princípio da presunção de inocência, em obediência à Constituição Federal no artigo 67. Sem condenação criminal, transitar em julgado, ao nosso sentir, não se pode atribuir culpa a ninguém. Por óbvio que também não se pode admitir a exclusão do advogado, por maior que seja a gravidade da acusação. Toda a construção teórica e metafórica discorrida sobre o inciso 25, acerca da ofensa à dignidade da advocacia que está ali imbuído na sua prática, na sua atividade, a hipótese de inidoneidade moral, sendo relevante destacar ali a tipificação do inciso 27, por mais grave e que venha gerar consequências muito mais nocivas ao agente, obedecerá sempre critério mais rigoroso de enquadramento. E no inciso 28, praticar crime infamante. Praticar crime infamante. O que é praticar crime infamante? Versa o inciso 28 sobre uma regra de conceito indeterminado.
de difícil aplicação na prática. Exatamente por esse motivo, o processo disciplinar, por seu caráter sancionador, prende-se a princípios inerentes ao próprio direito à liberdade. Nessa ótica, as normas do conteúdo indefinido não atingem o objetivo identificado aí pelo legislador, porque se mostram incoerentes com o próprio sistema e até dificultam o exercício do direito de defesa. Há quem possa negar, outro pode até afirmar, mas por completo a aplicabilidade desse dispositivo. Ela tem uma argumentação que a lei não define que é crime infamante. Você não vai encontrar crime infamante, apenas uma menção, uma alusão, uma analogia, uma criação. De modo que os conselhos seccionais possuem competência para decidir se os crimes cometidos por seus inscritos se caracterizam ou não como infamantes. Não é simples distinguir esta situação entre as hipóteses de inidoneidade moral, em especial quando se entende que a ocorrência daquela depende de condenação transitada em julgado, como dito anteriormente. Mas não é tudo o que se parece. Mas o advogado é condenado por um crime cuja conduta ofende a dignidade da advocacia. Ele deve ser excluído, afastado, porque perdeu a sua idoneidade moral. Não tem moral, porque cometeu crime infamante? O que diz o Conselho Federal? Consegue distinguir precisamente as duas hipóteses? Note-se que na decisão abaixo que a exclusão se deu por inidoneidade moral do inciso 27, mas constou expressamente da ementa a expressão crime infamante. Desvio de recursos, veja a ementa, em proveito próprio, danos aos cofres da entidade, autenticações falsas, crimes infamantes que repercutem contra a dignidade da advocacia, tipificação de inidoneidade moral diante da gravidade das infrações cometida no exercício profissional, maculando o prestígio e a honra da classe, penalidade de exclusão, previsibilidade no artigo 38, inciso 2. E também no Conselho, diria na ementa do processo administrativo de natureza ética e disciplinar, artigo 34, inciso 27 e 38, inciso 2. Conduta do profissional que tornou moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Prazo de 90 dias previsto no artigo 70. Parágrafo 3º do Estatuto. Não se caracteriza como hipótese de prescrição distinta daquela prevista no artigo 43 do mesmo diploma legal. A prática de crime infamante justifica a exclusão do tal, dos quais da OAB, conforme prescreve o artigo 38, inciso 2 do Estatuto, necessidade de trânsito em julgado da decisão penal condenatória. E esses precedentes, a exclusão dos quadros da OAB, por tornar-se o profissional moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, violência sexual contra crianças e adolescentes, registro de imagens de ocorrência, inclusive com a participação direta do recorrente, natureza seja extremamente repulsiva, agressiva aos meios da sociedade e especificamente grave das condutas consideradas. É seguro o entendimento jurisprudencial que, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é admitida a utilização no processo administrativo de prova emprestada devidamente autorizada na esfera criminal. Utilização do escritório profissional do recorrente para a realização das práticas repulsivas. A ordem jurídica impõe um padrão de comportamento moralmente adequado ao advogado, numa série de situações de sua vida privada, mesmo que não estrita, direta ou imediatamente abrangidas no exercício imediato da profissão. Ausência de refutação ou negativa,
Quanto aos fatos imputados, mero erro ou equívoco na redação do acordo não caracteriza condenação baseada em matéria estranha à representação, para a qual não houve defesa. O acusado não se defende de uma qualificação jurídica ou de um fundamento legal. Pena de exclusão dos quadros da OAB mantida. Decisão unânime. Parece que destoa. Portanto, que a aplicação da hipótese de crime infamante se concretiza quando possível, de forma subjetiva e a partir de um grau extremo de gravidade do delito. O exemplo mais encontrado na doutrina é a prática de crimes definidos legalmente como hediondos. No inciso 29, praticar o estagiário atos excedentes de sua habilitação. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Estagiário é o estudante de curso de direito e realiza atividades de aprendizado prático. O dispositivo legal reconhece como infração disciplinar a prática pelo estagiário de direito de atos que excedam a sua habilitação. Mas quais os atos que podem ser realizados pelo estagiário? O artigo 29 do Regulamento Geral especifica quais atos podem ser realizados pelo estagiário, isoladamente ou em conjunto com um advogado. Permite-se que o estagiário praticar isoladamente a reiterada devolução de autos em cartório, assinando a respectiva carga, a obtenção junto aos escrivães e chefes de secretaria de certidões de peça ou autos de processos em cursos ou findos, assinar petições de juntadas de documento a processos judiciais ou administrativos. De resto, todos os atos inerentes à atividade da advocacia, do Estatuto da Advocacia da OAB, poderão ser subscritos pelo estagiário, desde que, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade expressa desse, decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito. Habeas corpus, sustentação oral, ato privativo de advogado, homicídio qualificado, prisão preventiva, superveniência da sentença condenatória, prejuízo da impetração. Não é permitida a prática de sustentação oral por estagiário de advocacia. Artigo 124, parágrafo único. Também é interessante a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito do estagiário de comparecer à tribuna do júri. Nobres senhores, a penalidade para a realização de atos que não sejam permitidos ao estagiário implica na pena de censura nos termos do artigo 36 do inciso 1 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesse sentido, decisão do Conselho Federal da OAB, recurso disciplinar, estagiário que se apresenta como advogado e pratica atos privativos sem estar atuando em conjunto com o profissional regularmente inscrito no Conselho Seccional. Tipificação da infração prevista pelo artigo 34, inciso 29 da Lei 8.906 de 94. Aplicação da pena de censura convertida em advertência, sem registro no assentamento em face da presença de circunstâncias atenuantes nos termos do artigo 36, parágrafo único da Advocacia, recurso conhecido e no mérito provido. De outro lado, o dispositivo legal prevê como conduta incompatível o exercício da advocacia ou a atividade do estágio, a prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei, incontinência pública escandalosa, embriaguez ou toxicomania habituais. A conduta incompatível com a infração disciplinar está prevista no inciso 25 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia do OAB. Há também se distinguir aquilo que é incompatível, aquilo que é impedimento, aquilo que é suspensão, aquilo que é exclusão, aquilo que é cancelamento
e aquilo que também é crime. Há de se fazer essas distinções. Há de se fazer aí uma diferenciação de cada coisa é uma coisa. O parágrafo único do artigo 34 elenca o rol de condutas meramente exemplificativo, ou seja, outros comportamentos também poderão ser considerados incompatíveis, dependendo da interpretação do julgador. Tais espécies de condutas são passíveis de aplicação da penalidade de suspensão nos termos do artigo 37, inciso 1 do Estatuto de Advocacia da OAB. Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível práticas reiteradas de jogo de azar não autorizado por lei, incontinência pública escandalosa, embriaguez ou toxicomanias habituais. Vídeos do comentário aí, dos artigos 34, inciso 25. No artigo 35, as sanções disciplinares consistem em que? Lembre-se, primeiramente, censura. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Exclusão. Inciso 4. Multa. E no artigo 36, a censura é aplicável nos casos de: inciso 1. Infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstâncias atenuantes. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de: inciso 1. Infrações definidas nos incisos 17 e 15 do artigo 34. Inciso 2. Reincidência em infração disciplinar. Parágrafo único. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos nesse capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de: inciso 1. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Inciso 2. Infrações definidas nos incisos 26 e 28 do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho da Seccional competente. Artigo 39. A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu decúpulo é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Presidente do Conselho Seccional, da subseção ou dos tribunais de ética e disciplina deverá chamar a atenção do responsável para o dispositivo violado, sem prejuízo da instauração do competente procedimento para a apuração das infrações e aplicação das sanções combinadas. O poder de punir disciplinarmente seus inscritos compete exclusivamente à OAB, sendo que a doutrina nacional diferencia competência exclusiva e competência privativa, apontando que naquela delegação é vedada, enquanto nesta é possível delegar.
Como consequência, importa dizer que, embora passivo de provocação por representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada, o jus puniendi disciplinar não é disponível pelas partes e a titularidade é intransferível. Resta saber também que, formalizado o pedido de desistência pelo denunciante, o relator ou instrutor deverá verificar se persistem indícios de cometimento de infração para a continuidade da representação sobre a modalidade ex officio, haja visto que o bem jurídico tutelado pela representação disciplinar não é particular, afetando a classe profissional de modo geral. Referindo o jus puniendi, pertence ao AB consubstanciar-se após o ato transitado em julgado da decisão condenatória exarada em processo administrativo e que se tenha garantido ampla defesa e contraditória ao representado. Na aplicação das sanções previstas pelo artigo 35, ora, em comento, o termo sanção oriundo, estabelecer por lei, denota a consequência legal, retribuição para determinada prática. O Estatuto da Advocacia define nos artigos 35 os seguintes as sanções disciplinares a que sujeitam os inscritos 9. É aplicável nas hipóteses de infrações previstas pelos incisos 1 e 16 e 29 do Estatuto, do artigo 34, bem como as infrações contra preceitos éticos estabelecidos pelo Código de Ética e Disciplina, aos quais transgridam outros preceitos de lei de vigência para os quais não haja sido combinado sanção mais grave. Considera a natureza da infração ética cometida, o tribunal pode suspender temporariamente a aplicação das sanções de advertência. A suspensão importa a proibição do exercício da advocacia em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias, o máximo de 12 meses. Importante salientar que a suspensão aplicada em decorrência das infrações previstas nos incisos 21 e 23 e 25 não respeita o prazo de 12 meses, sendo prorrogável até o cumprimento da condição futura pelo representado. Nos termos do artigo 37, inciso 2, a suspensão é aplicável ainda quando o representado for reincidente em infração disciplinar. Isso porque o Estatuto foi expresso ao determinar que a reincidência que determina a aplicação de suspensão refere-se à infração e não à sanção. Pois, caso pretendesse asseverar a punição por reincidência em sanção, teria utilizado a mesma redação do artigo 38. O Estatuto prevê, ainda que a suspensão do exercício profissional na modalidade preventiva, tema abordado nessa obra nos comentários do artigo 70 e parágrafo 3º, a exclusão se opera a decisão de 2/3 de todos os membros do Conselho da Seccional competente, quando preenchida uma das hipóteses mencionadas nos incisos 26 e 28 do artigo 34 do Estatuto de Advogados da OAB. Tendo em vista o interesse público sobre a aplicação da sanção de suspensão, essa deve ser objeto de publicidade. A multa representa sanção complementar à censura e suspensão quando presente circunstâncias agravantes. No artigo 40. As aplicações das sanções disciplinares são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias, entre outras. Inciso 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2. Ausência de punição disciplinar anterior. Inciso 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Inciso 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública, parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, os atenuantes, o grau de culpa por ele revelado, as circunstâncias e as consequências da infração são consideradas para o fim de decidir sobre a conveniência de aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar, sobre o tempo de suspensão e o valor das multas aplicáveis. Todo e qualquer julgamento de conduta profissional
deve ter como diretriz as consequências da infração cometida, porque atingindo não apenas o profissional, como toda a classe. Vez que o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu preâmbulo, estabeleceu como princípio o imperativo de agir com dignidade das pessoas do bem e a correção profissional que honram e engrandece a classe. Há de observar também que incontestáveis são os casos de acusações falsas e levianas, assacadas contra os profissionais, que muitas vezes o advogado ele vira arma, mas também vira munição na mão do público. Serve o termo do processo, nessas hipóteses, como verdadeiro atestado de idoneidade ao advogado, permitindo-lhe até promover demanda indenizatória contra o responsável acusador. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. O verdadeiro paradoxo, porquanto, se houver defesa de prerrogativa profissional, dever maior do que o direito do advogado, não há aqui o que se falar em falta. As prerrogativas listadas no Estatuto da Advocacia do OAB, no Regulamento Geral e Disciplina, excede a pessoa do advogado. Nenhum receio de desagradar o juiz, a autoridade ou os poderosos podem inibi-los de cumprir o novo dever profissional. Devemos ser corajosos, sem arrogância, honesto para com todos, humilde para conosco. Jamais permitir que pisem em nossas prerrogativas, mesmo que isso não custe dissabores, ameaças ou agressões. A ausência de punição disciplinar anterior. A aparente rigidez da norma ignora a existência de múltiplos processos disciplinares instaurados contra profissional representado, situação aferida com frequência em que afasta qualquer noção de comportamento adequado ao exercício da advocacia. Necessidades de aplicação do preceito com temperamento atendidas às peculiaridades do caso concreto. Exercício assíduo e proficiente do mandato ou cargo. A expressão deve ser entendida literalmente como cumulativa, exigindo assiduidade e proficiência. Prestação de relevantes serviços à advocacia, conceito impreciso e subjetivo, necessidade de apreciar com os cuidados e serviços foram efetivamente prestados à advocacia e à causa pública, os frutos de trajetórias marcadas por mero personalismo. Sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outras sanções disciplinares, a exigência de fundamentação é imperiosa, pois a multa tem caráter pedagógico. A segunda parte do dispositivo gera profunda controvérsia, pois ao mesmo tempo que permite a aplicação de uma sanção disciplinar, existe também entendimento bastante disseminado que o profissional não poderá receber punição pela ausência específica de indicação do tipo profissional. Sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicável, a gravidade da conduta norteia o lapso temporal em que estará o profissional impedido de advogar e o valor da multa compatível com a gravidade da infração. O Estatuto prevê o tempo mínimo de 30 a 12 meses, respeitados os critérios de individualização previsto no capítulo 9. De igual modo, a multa obedece a valores pré-determinados. Entretanto, que no artigo 41 das infrações e sanções disciplinares, artigo 41, é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento a reabilitação em fase de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também de correspondente reabilitação criminal. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também de correspondência reabilitação criminal. Como sempre, devida vênia,
A interpretação do Conselho Federal há de concluir que a penalidade máxima em que quase nada difere da pena da suspensão, apesar da gravidade das condutas não se equiparar. Entretanto, nessa perspectiva, a alteração do artigo 11 do parágrafo 2º do Estatuto para incluir como prova dos requisitos o inciso 4º do artigo 8º do Estatuto a aprovação e exame do OAB. O Instituto da Reabilitação não pode nem deve ser analisado sobre o prisma estritamente burocrático para afastar os critérios demasiados genéricos do artigo 41 do Estatuto, o regimento interno do Conselho Federal do Paraná. No artigo 161, parágrafo 1, prescreve: quando o pedido de reabilitação tratar de penalidade de exclusão, deverá o requerente comprovar o integral cumprimento das penalidades. Não haverá eficácia das decisões dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil se fosse permitido ao excluído, portanto, atestados de boa conduta, ser reintegrado aos quadros da instituição sem reparar os danos que causou. Isso equivaleria a não cumprir, na verdade, pena alguma. Para recuperar a idoneidade moral que o habilite a retornar à atividade advocatícia, a reabilitação deve cumprir a prescricional integral do artigo 1 do Código de Ética e Disciplina do OAB. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código. O Estatuto e o Regulamento Geral dos provimentos com os demais princípios da moral individual, social e profissional. Artigo 42. Fique impedido de exercer o mandato ou profissional a quem forem aplicadas sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através de sua 8ª Câmara Civil, não conheceu do recurso interposto por advogado suspenso, com apoio no artigo 4º, parágrafo único, veja a jurisprudência mineira. Diante, diria os nobres senhores da pacificação sobre a matéria pelo Conselho Federal, o posicionamento do Tribunal de Ética e Disciplina do Estado do Paraná, entendendo que é defesa o subestabelecimento de procuração por advogado suspenso e excluído. É inadmissível que a pessoa suspensa ou excluído possa transferir a advogados os poderes outorgados mediante subestabelecimento, porque despido do uso e gozo das prerrogativas da função. No artigo 43, a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. No parágrafo 1º, aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou regulamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento das partes interessadas, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. A prescrição interrompe, pelo inciso 1, pela instauração do processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Inciso 2, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. O processo administrativo ético-disciplinar disposto na Lei 8.906, tem por escopo a apuração de fatos considerados infracionais e que importem em violação às normas estabelecidas em seu Estatuto, Código de Ética e Disciplina. Entretanto, esse tema de grande relevância é que trata de prescrições das infrações e sanções disciplinares no âmbito administrativo. O artigo 43 encerra tipos distintos de prescrição, uma de natureza material, outro de caráter processual. Do ponto de vista, a prescrição é matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada a qualquer momento, inclusive de ofício, e no âmbito administrativo e disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, a prescrição se destaca em 2 tipos: pretensão punitiva, 5 anos, e intercorrentes, 3 anos.
Então, pretensão punitiva, 5 anos. Intercorrentes, 3 anos. A definição, já a prescrição, eu diria intercorrente, consta-se a partir do último ato praticado pela OAB dentro do processo disciplinar. Ela decorre da inércia de falta pela própria instituição de manifestação nos autos, seja por despacho ou julgamento durante um período ininterrupto de 3 anos. Entretanto, quando a doutrina relaciona, não é diferente ao posicionamento, em consonância está o posicionamento de ética e disciplina do OAB da Seccional do Paraná, seguindo o entendimento sumulado pelo Conselho Federal. Entretanto, aos regramentos da prescrição, temos os motivos relevantes de sua interrupção, conforme disposto no Estatuto. A interrupção da prescrição ocorrerá com a instauração do processo disciplinar, depois ocorrerá com a notificação válida. Entretanto, das sanções e infrações, por fim, não podemos deixar de mencionar um tema correlato. A questão proposta nesse artigo é sobre o Instituto da Decadência. Por mais polêmico que seja o posicionamento sobre o tema, somos tendenciosos a concordar com as linhas doutrinária e jurisprudencial que entende aplicar o Instituto da Decadência aos processos administrativos. Assim, decai em 5 anos, contado da data da ocorrência ou da ciência dos fatos pela parte lesada ou pelo interessado o direito à representação disciplinar junto à instituição, uma vez que o advogado não pode permanecer eternamente submetido ao poder disciplinar da OAB, quando a parte que se diz vítima de sua conduta deixar de exercer seu direito e assim o representar em lapso de tempo temporal, no caso quinquenal ou mesmo OAB de ofício. Entretanto, existem várias atuações relacionadas ao prazo quinquenal entre a data da origem do fato e da representação perante a OAB, ocorre a prejudicialidade da análise do mérito. Em conclusão, pelo artigo 43 e seus parágrafos da Lei 8.906, se extrai: ao processo administrativo e disciplinar da OAB, aplica-se a prescrição que pode ser de pretensão punitiva quinquenal, ocorrendo dentro do processo, e pode ser intercorrente trienal, ocorrendo por falta de movimentação do processo, ressalvados os casos interruptivos elencados em seu parágrafo 2º. Entretanto, nobres senhores, até a próxima continuidade acerca do Estatuto do OAB, para finalizarmos. Eu volto agora, volto depois. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento. Aqui a voz de Newton Marques dos Santos. Até já, Brasil! Estamos juntos. Der o que vier, Newton Marques. Um grande abraço.